O professor de História da Universidade Federal do Paraná, Denison de Oliveira, está lançando o livro Túnel do Tempo. Como o nome sugere, a obra é baseada na série de TV dos Estados Unidos, que fez muito sucesso aqui nos anos de 66 e 67, e analisa a influência que ela exerceu no imaginário brasileiro. Então, antes de começar a entrevista, vamos ver a abertura desta série de televisão. Apresenta a extraordinária produção da 20th Century Fox, O Túnel do Tempo. Estrelando James Owen e Robert Kohler. Versão brasileira AIC, São Paulo. Bom, professor Denison, essa abertura deve ter despertado a saudade de muita gente. Agora, por que uma pesquisa sobre o Túnel do Tempo? Na verdade, é uma obra que foi feita a 60 mãos, né? Assim, tem vários colaboradores esse livro. É verdade, eu sou o coordenador e, além de mim, existem outros 29 autores que cobrem, então, toda uma temporada, aliás, a única temporada que a série teve, que soma, então, 30 episódios. E a gente tomou como objeto, como tema de pesquisa no interior, no Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, essa minissérie, justamente essa minissérie, pela enorme ressonância cultural que ela tem e teve. Por exemplo, a gente sempre sugere que o pessoal faça uma busca, né, na internet, um buscador de palavras, para ver a quantidade, bem mais de 1 milhão, 1.800.000, quase 2 milhões de usos possíveis da expressão túnel do tempo em língua portuguesa. Então aí você tem um indicador do enorme impacto cultural, da enorme ressonância que teve essa série de televisão americana aqui em nosso país. Quer dizer, ela tem uma importância muito grande, seria mais ou menos como hoje Big Brother. Quer dizer, talvez muitas pessoas não sabem exatamente qual a origem da palavra, que é de um livro do George Orwell, sim, 1984, e que pouca gente sabe o que é. Provavelmente daqui a algumas décadas isso tem a mesma referência na cultura brasileira que teve hoje o Big Brother. Provavelmente sim. Aliás, é bom adiantar que tem um aluno nosso pesquisando o reality show, né? Esse tema do audiovisual tem despertado crescente interesse no departamento. E a expressão túnel do tempo, né, como me referi, ela tem muitos usos, mas você tem razão. Não necessariamente as pessoas que usam a expressão túnel do tempo sabem que se refere a uma antiga minissérie de televisão americana. Pessoas da nossa geração certamente lembram, né? Todo mundo que viu a abertura e a reconheceu, imediatamente se reportou, né, o conteúdo da série, mas provavelmente as novas gerações usam o termo sem saber a que se refere. Explicar um pouquinho, né? Eram 2 cientistas, né, de um projeto científico americano, eles viajavam no tempo e, curiosamente, eles sempre caíam em datas históricas, né? Sempre acontecimentos históricos. Né? Então, professor, exatamente o que o livro analisa? Quer dizer, quais os aspectos analisados pelo livro, pela pesquisa? Tem a principal questão que a gente coloca são as condições sociais de produção, né? Quer dizer, tomar o audiovisual como fonte para a história. Qualquer coisa que você produza e legue para o futuro acaba se convertendo, né, eventualmente em uma fonte para a história. Então a gente toma essa minissérie como fonte para tentar entender aquilo que a gente chama de as condições sociais de produção. Quer dizer, na produção desse audiovisual, que implicações políticas, econômicas, ideológicas, estéticas e culturais influenciaram o resultado final. Então essa é uma primeira questão importante. E uma segunda questão importante, o segundo conjunto de questões importantes, melhor dizendo, que é sempre em plural, diz respeito aos vários significados implícitos na série. Quer dizer, aquilo que não é mostrado diretamente no audiovisual, mas lega um sentido oculto ou uma mensagem subjacente. Quer dizer, quais são as intenções políticas e ideológicas por trás dos episódios, também foi, então, uma segunda vertente de investigação que nós perseguimos. Bom, na verdade, muita gente tinha essa série como uma referência porque ela falava de acontecimentos históricos. Então, ela, naquela época, era tida como uma série instrutiva. Mas, na verdade o que ela ainda é. Mas assim, o que ela passava? Quer dizer, ela ficou com esse ícone de ser uma série histórica, né? Esses que são os grandes achados do livro, né? Quer dizer, você comparando o conhecimento histórico que é veiculado por esse audiovisual e aquilo que é o estado da arte ou os consensos que estão sendo compartilhados no interior da disciplina histórica, você vai achar coisas muito discrepantes e coisas até ahistóricas, ou como a gente gosta de dizer, coisas que são até anacrônicas, coisas que estão fora do seu tempo. Por exemplo, no episódio de Robin Hood, né, o autor, estudante nosso, constata, poxa, olha só que anacronismo enorme tem nesse episódio. Fulano virou para Cicrano e disse, espere 15 minutos que eu já volto. Na Idade Média não tinha nem técnicos, nem sei para você saber o que são 15 minutos. A noção de tempo, guiada pelos ciclos da natureza e pela altura do Sol em relação à superfície terrestre, não tinha absolutamente essa escala de medição do tempo, não havia essa cronologia. Então, é anacronismo. Então, a gente pautou a investigação
por fazer esse contraste. Quer dizer, o que está sendo mostrado, o que nós, historiadores, sabemos a respeito. Aí a gente achou muita coisa assim que é inventada, muita coisa que foi flagrantemente distorcida, e afrontando, né, isso que eu acho interessante, afrontando até mesmo aquilo que a gente reputa como uma série de ficção científica, ela infringe a ficção científica. Ela apela, por vezes, aliás, em 3 episódios, ao sobrenatural. Então parece, né, uma série de ficção científica, um projeto militar americano, mas tem um sobrenatural também. Por exemplo? Poxa, na série apareceu o fantasma de Nero, o mago Merlin e também o próprio Deus. Deus em pessoa interviu no túnel do tempo. Então, poxa, isso afronta um pouco, pelo menos, os cânones literários, né, que regem a ficção científica. A ficção científica a gente cita, né, como referência, que é muito controverso o tema, né? A gente cita como referência Isaac Asimov, que defende que ficção científica é a projeção, né, das possibilidades científicas e tecnológicas já presentes ou possíveis de serem alcançadas. Então a fantasia, o sobrenatural, é antagônico à ficção científica, mas isso também tem no túnel do tempo. Bom, embora fosse um seriado, quer dizer, para muita gente de diversão, a gente pode ver alguns conceitos ideológicos, assim, da forma como os bons e os maus eram tratados. Nesse filme havia um fundo ideológico também, nesse seriado? Sim, era fortíssimo e passou desapercebido, né? Você mesmo mencionou, né, que a série é tida como uma aula de história, uma visão objetiva, equilibrada, né? Mas, na verdade, é um produto cultural típico da Guerra Fria. O grande antagonismo político, ideológico e militar entre os blocos capitalista e comunista disputando hegemonia, né, no planeta no período que vai de 1945 até 1989. Pela série ter sido gravada entre 1966 e 1967, está bem no meio, no coração dessa Guerra Fria, e também muitas tensões que são inerentes à sociedade americana podem ou não estar presentes em alguns episódios. Eventualmente, boa parte das componentes da conjuntura histórica dos anos 60 nos Estados Unidos e no planeta, sim, se reflete em boa medida no conteúdo dos episódios. Bom, isso a gente vê, isso salta aos olhos nos seriados americanos e no cinema americano, sempre existem os bandidos da hora. Quer dizer, é o maniqueísmo. Isso foram os alemães durante muito tempo, durante algum tempo os latinos, provavelmente os da hora são os árabes, né? Então, quer dizer, nessa série, isso ficava claro como? Já que se tratava de personagens históricos. Aí tem uma outra coisa que é importante levar em conta, né? É que é produto típico da indústria cultural. É feito para divertir, para entreter, né? Uma coisa que não tem finalidade educativa, embora as pessoas pensem que tem, né? Então esse maniqueísmo é muito comum nas produções audiovisuais voltadas para a indústria cultural. É para você simplificar ao máximo o argumento, né, e poder assim atrair o maior público possível. É uma indústria cultural que depende dessa audiência. Mas perceba, né, no caso da Guerra de Troia, que opôs gregos a troianos, os elementos assim, do bem, né, do lado bom, são os gregos, e os do mal são os troianos. Né? No caso também que a gente poderia citar, né, todos os episódios da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial mostraram, né, os países do eixo, né, das potências centrais, são os do mal, né, os aliados são os do bem. E tem um episódio que trata da Guerra Fria, onde é óbvio que os russos são os do mal, os norte-americanos são os do bem. Uma coisa bastante rasteira, assim, muito fácil de entender, e é explicada com base justamente na disputa ideológica da Guerra Fria que se reflete sobre esse produto audiovisual. Professor, por que o Túnel do Tempo foi um seriado cult? Virou um cult? Porque ele passava uma aparência bastante convincente de erudição, né? Porque o Doug e o Tony, né, os viajantes que estão perdidos na viagem ao tempo, eles não são apenas físicos. Eles são grandes historiadores e contam com suporte informacional da divisão de pesquisa histórica do Túnel do Tempo, que naquilo que eles não sabem os informam, né, na fonia que os mantém em contato entre o laboratório e a viagem e os viajantes no tempo. Então, eu acho que é bastante provocativa assim, as colocações que eles fazem, né? Quer dizer, como é que eles formulam em que local estão, o que está acontecendo, o que eles têm que fazer ou deixar de fazer, demonstra um conhecimento histórico invejável. Eu acho que isso deve ter afetado as pessoas em algum grau. E o mais curioso é que eles acabavam interferindo na história em fatos que já aconteceram. Eles mudavam fatos que já aconteceram. Mas sem alterar o sentido da história, para não afrontar a sequência de fatos que compõem a história. Então veja só, né, Ney, eles ajudavam a história a acontecer. Perfeito. E veja só como isso acaba cristalizando uma visão de história entre o público, né? Para o público em geral, que não é iniciado numa base de estudos acadêmicos em história, a história ela está lá. E se a gente pudesse viajar no tempo, a gente encontraria a história lá, tal qual aconteceu. Então a ideia de controvérsia histórica, de ignorância que a gente tem dos fatos históricos, de inexistência de fontes que nos informem como aconteceu a história, não passa a ser uma possibilidade no caso do produto audiovisual, né? Ele é sempre uma coisa fechada, né, onisciente, completa, perfeita e acabada. Quando, na verdade, quem pratica a disciplina da história, tanto no ensino quanto na pesquisa, sabe
O que a gente conhece do passado é uma minoria, uma exceção muito pequena. A grande parte, quase toda a totalidade do que aconteceu, está fora do nosso alcance de descobrir. Nessa série é mostrado tudo o contrário, né? Eles sabem de tudo, eles mostram em detalhes tudo que pode acontecer ou está acontecendo. E parece então que aí tem essa ideia da erudição, né, dos viajantes do tempo, que são perfeitamente capazes de antecipar o desfecho dos episódios com os quais, em princípio, eles não podem e até ajudar os episódios a acontecerem. Professor, foram eles que deram a ideia, foram os gregos, de colocar o cavalo de Troia dentro? Perdão, o cavalo grego dentro da cidade de Troia, você sabia, né? Foi uma bela saia. Professor, o livro já foi lançado, já está nas livrarias? Foi lançado essa semana, por enquanto ele pode ser adquirido online no site da livraria, da editora e da livraria Juruá, aqui de Curitiba, e oportunamente ele vai estar disponível para distribuição online e também presencialmente nos pontos de venda, né, tanto nas livrarias daqui quanto do resto do Brasil. Muito bem, professor Denison de Oliveira, historiador da Universidade Federal do Paraná, coautor do livro O Túnel do Tempo, um estudo de história e audiovisual. Muito obrigado pela sua presença no telejornal da TV Sinal, parabéns pela pesquisa e até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço o convite.